Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é uma apresentação sobre os postulados da mecânica quântica, né? Um pouco da parte histórica também, do mestrado profissional em ensino de física, Paulo Barra do Garças. Um agradecimento aí à CAPES, né? E à SBF. Eu sou o discente Gustavo da Silva Mocó, professor que nos orienta nessa atividade aí é o professor Dr. Jorge Barbosa da Silva, Barra do Garças aí 2019. Bom, eu inicio essa apresentação, né, com uma frase aí do Feynman, né, que o que se observa, né, é que o comportamento atômico, né, ele é muito diferente, né, da experiência que a gente tem, né, no nosso dia a dia com relação ao mundo macroscópico, né. Então, obviamente, é necessário, né, ter uma atenção a mais, sair do que a física clássica, né, já tem determinado, para entrar em uma outra realidade. Não é muito fácil, porém é muito interessante e de certa forma também atraente. Bom, aqui nós temos uma breve introdução, né, que é sobre o histórico da quantização da matéria. Inicialmente aí, né, Leucipo, juntamente com seu aluno Demócrito, utilizaram a imaginação, né, e pensaram na matéria como sendo formada por partículas mínimas, que eles deram o nome aí de átomos. Esses átomos teriam liberdade para se movimentar, né, poderiam se colidir, etc. No século XVIII, né, essa ideia do átomo surgiu novamente, né, e foi melhorada, porém deixou de ser tão simples como era visto aqui no início. Agora, né, nesse outro slide, nós temos um esboço histórico com relação à quantização da luz, né? No finalzinho do século XIX parecia que tudo estava bem resolvido, a física clássica respondia praticamente todas as perguntas, né? Então, basicamente existia a matéria e a luz, sendo que a matéria era formada aí por átomos, né? E a luz simplesmente era considerada uma onda. Foi então, né, que surgiu a divergência do infravermelho, né? Da radiação infravermelha, né, com relação aí à radiação do corpo negro. Agora, nós temos aqui, né, algumas figuras, né, os cientistas que contribuíram aí para o desenvolvimento da teoria da mecânica quântica. Podemos afirmar que o pioneiro dessas novas ideias aí, né, foi o Planck, né, que com as contribuições de Einstein, por volta de 1905, conseguiu quantizar o campo eletromagnético e, consequentemente, a luz, né, em pequenos osciladores aí harmônicos, com a ajuda do Einstein. Então fica aí evidente, né, que foi o ponto de partida para a criação dessa nova teoria intitulada mecânica quântica, né, que foi utilizada, por exemplo, para explicar aí a questão do efeito fotoelétrico. Logo em seguida, né, o Bohr quantizou o átomo do hidrogênio em níveis de excitação discreto, né. Não podemos deixar de citar aí o de Broglie, né, com a hipótese de de Broglie, o Schrödinger, né, o Werner Heisenberg e o Feynman, né, que em 1965 aí, foi contemplado aí com um prêmio Nobel, né, devido ao seu trabalho aí na questão da eletrodinâmica quântica, né. Então agora, né, a matéria ela também como poderia dizer, a luz também possui matéria, né, possui átomos e tudo mais, né, então a luz não é agora somente uma onda. Bom, postulado 1, né, o que acontece? Ele afirma o seguinte: todo estado físico de um sistema é descrito por um vetor normalizado psi de x do espaço de Hilbert, ou seja, né, ele possui aqui, né, uma norma, né, igual a 1. Né? Então, o que acontece? Esse postulado afirma o seguinte: afirma que todos os possíveis estados físicos de um dado sistema estão em correspondência, né, com vetores normalizados, né, exceto, né, por um fator aí de escala, né, de módulo de unidade. E também, né, que tudo que é possivelmente conhecido sobre o estado do sistema no momento pode ser obtido a partir, né, de um vetor, né, que é o psi-t de x. No entanto, o postulado não diz nada sobre as coisas que podem ser de fato aí
reconhecidas, nem como elas podem ser deduzidas, né, a partir do vetor de estado, né. Bom, em resumo, né, o vetor de estado contém, de alguma forma, tudo que podemos conhecer com relação ao sistema, né. Então, neste postulado, né, estamos associando aí estados físicos a vetores do espaço de Hilbert. E um dos requisitos aí básicos para este postulado é que o vetor de estado do sistema, né, tem que ter norma aqui, né, unitária, ou seja, norma igual a 1. Uma grandeza física, né, A, observável, é representada na mecânica quântica por um operador hermitiano, né, operador A. Os possíveis resultados da medida de A, do observável A, são os alto-valores de A, né? Então aqui, né, nós temos aqui o A chapéu, né, que é o operador, certo? É o operador. O alfa e x, né, o alfa e x é o alto vetor e o AI é o alto, né, valor, certo? E o índice aqui, 1, 2 e 3, assim sucessivamente. Os valores possíveis, né, A1, A2 e A3, né, são considerados aí, né, valores possíveis que podem dar, né, a toda medida do observável A, né, valores próprios, né, que no caso esses valores próprios aí é que são, né, o A1, o A2 e o A3. Neste postulado estamos aí de fato, né, associando, né, os observáveis físicos a operadores do espaço de Hilbert. Aqui acontece uma coisa muito interessante, né? Esse postulado, né, se refere à probabilidade de obter a medida do valor próprio, né, sendo alfa e psi de t ao quadrado. Aí, ao se medir A, observável A. Bom, no meu humilde entendimento, meu ponto de vista, né, exatamente nesse momento aí, né, que dá para sentir a divergência, né, da mecânica quântica com relação à mecânica clássica, né? Por exemplo, aí, enquanto a mecânica clássica, né, se você tem o estado, né, do sistema, se ele for conhecido, né, como a posição e o momento, teremos um resultado certo, ou seja, um valor numérico aí, né, para o observável em questão. Na mecânica quântica, né, quando conhecemos o vetor de estado do sistema, o psi-t, né, de x, certo? Automaticamente aí, né, tudo que podemos afirmar sobre a medida do observável no instante t, né, é uma probabilidade, né, e essa probabilidade é esta aqui, né, que é de se obter A1, A2, etc. Bom, logo em seguida, né, após ver essa expressão aqui para determinar a probabilidade, nós temos aqui uma outra expressão que permite determinar a incerteza de uma medida do observável, né? Então a incerteza com relação à medida observável, né, é dada através aqui desta expressão, né? Então é aqui que tem realmente um marco da mudança aí, da física clássica, né, para mecânica quântica, né? Observa-se aí uma diferença realmente no comportamento. Que aqui na verdade nós temos o que? Nós temos probabilidades. Bom, postulado 4. A medida de um observável altera o vetor de estado do sistema. Seja qual for o estado do sistema, o vetor de estado do sistema, logo após a medida, deve ser o alto vetor correspondente ao alto valor obtido, né? O postulado 4, né, fala justamente da catástrofe do vetor, pois o processo de medição, né, na verdade vai representar um distúrbio de tal forma que altera o desenvolvimento temporal do vetor de estado. Que teria ocorrido se a medição, né, não tivesse, por exemplo, sido feita, certo? Então aqui é a catástrofe do vetor. No postulado 5, né, para todo sistema físico, existe um operador linear hermitiano, né, H, chamado de operador hamiltoniano, que possui as seguintes propriedades, né? Um operador hermitiano, né, é classificado assim, né, se somente se essa condição aqui, ó, né, for de fato, né, obedecida, certo? Então, o que acontece? Com relação a este item, certo? O operador hamiltoniano H é o operador observável
correspondente à energia total do sistema. Por isso que ele é o operador mais importante aqui para a gente no momento. Assim, né, o H tem um conjunto ortonormal completo de autovetores, né? Então, autovetores aqui NK de X, né, e um conjunto correspondente de autovalores, no caso aqui o EK. Aqui nós temos o seguinte: o operador hamiltoniano, né, H, certo, determina a evolução temporal do vetor de estado, né, do sistema, psi t de x, né, congruente, né, com psi, né, t de x, pela equação de derivada parciais, né, as derivadas parciais. Então, o sistema, né, caso o sistema não esteja perturbado, não seja perturbado. Agora o H cortado, né, na verdade é o H sobre 2π, né, que vale aquele 1,054 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, certo? Então, esse é o postulado 5. Bom, com relação ao postulado 6, né, no caso de uma partícula confinada no eixo X, ele afirma, né, que os observáveis posição e quantidade de movimento estão representados, respectivamente, pelos operadores. Operador posição, né, e operador quantidade de movimento. Então, né, todos os observáveis, né, da mecânica clássica, né, é uma função simples da posição, né, uma função simples, e da quantidade de movimento, fx de p lá, por exemplo. Então, na mecânica quântica, né, será representado aí por um operador, né. Então aqui, né, o operador posição e o operador quantidade de movimento fazem surgir, né, essa função aqui, ó, certo? A regra, né, que aparece lá no livro, né, como se na 4.48, né, possui uma aplicação que de fato, né, é a mais importante, que seria, né, a formação do operador energia, né, ou seja, o operador hamiltoniano H, certo? Que são esses dois aqui, ó, certo? Bom, o operador energia, né, com toda a função, agindo aí sobre a função, né, φ de x, vai fazer com que surja aqui, ó, né, esta outra função, né, que obviamente, né, é a mais importante. Uma observação interessante é que a quantidade de movimento, né, a posição e energia não são os únicos observáveis na mecânica quântica. Existem outros, né, mas a gente sabe que não existe, né, um correspondente para eles na mecânica clássica, por exemplo. Agora, né, a mecânica quântica no ensino de física no ensino médio. Presente na tecnologia atual, né, tudo tem transistor, todos os equipamentos eletroeletrônicos têm transistores e tudo mais, então é fundamental, né, explicar uma teoria dessas. Interesse dos alunos, porque se trata de uma novidade, então logo é atrativo. Possibilidade de utilizar seu celular, computador ou tablet, né, também é interessante. Os contras, né, nós observamos aí que tem, né, não possui fácil entendimento, não é possível produzir experimentos com materiais de baixo custo, né? E a maioria das escolas não possui laboratório de informática, e quando tem, esses estão sucateados, né, e tudo mais. Dificuldade extrema dos alunos com relação à parte da matemática, né? Outra observação que podemos fazer aí com relação à explicação dos postulados, né? Explicaríamos aí somente a parte teórica dos postulados, né? E sem entrar com nenhum rigor matemático, eles não sabem o que é integral, o que é derivada, nem mesmo questão referente ao somatório, né? Então, poderíamos utilizar aí simulações, né, como por exemplo a de dupla fenda, obtida lá no site do PET, né, para mostrar lá o que ocorreria, né, aplicando-se um laser, né, e observando o que aconteceria lá no aparato, né? Então, que por exemplo, né, canhão de fótons, né, sendo utilizado, né, em uma simulação. Mais uma outra simulação interessante que pode ser utilizada pelos alunos, pelo professor, né, que pode ser carregada e não precisa utilizar a internet, né, e tudo mais, e que seria
de fato bastante interessante, né, para ser utilizada em sala de aula, certo? Então o aluno poderia baixar, como professor também, inclusive levando o celular para a sala de aula, né, e rodando essas simulações. Bom, aqui em seguida, né, nós observamos que é bastante importante, né, a aplicação devido à questão, né, da mecânica quântica que está muito no dia a dia, né, das pessoas, principalmente dos nossos alunos. Então devemos sim, né, ensiná-la de maneira aí, entendível, né, e mais facilitada, fazendo uso dessas simulações, né, e das referências bibliográficas aí adotadas aí pelas escolas. Resolução de exercício, né, em seguida, muito obrigado, e segue a resolução. Bom dia, boa tarde, boa noite. O exercício que eu escolhi resolver é o exercício 27, né? Que pede para demonstrar que, segundo o postulado 1, a quantidade αk, psi de t ao quadrado, não varia se substituirmos o psi t de x por c psi t de x, onde c é um escalar, né, do espaço de Hilbert aí com c ao quadrado igual a 1. Né? O postulado 1, P1, né, ele exige que psi t é igual a 1, tem norma unitária. Né? Então, teremos que αk psi t ao quadrado, certo? Com αk c psi t ao quadrado. Fazendo aqui novamente αk c psi de t ao quadrado, executando, né, a substituição. Então, eu terei que αk c psi de t conjugado αk c psi de t. Agora vou retirar esse camarada aqui para fora, vai ficar c conjugado igual, entre parênteses aqui, o αk psi de t conjugado. Retirando o c aqui também, fica αk psi de t. Vou juntar c conjugado com c, vai ficar αk psi de t conjugado. O αk psi de t aqui novamente, né? Isso aqui se torna a mesma coisa, né? Aqui αk psi de t que é elevado ao quadrado. Agora, isso aqui se tornará αk psi de t ao quadrado se c quadrado for igual a 1. Valeu!